Isaías capítulo 6. Glórias a Deus. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Soberano Deus, santo e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela leitura desta sua grande palavra. Ó Deus, fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder acertar, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E, meus amados, como nós já lemos muitas vezes, já falamos muitas vezes, mas o nosso Deus tem sempre algo mais a falar conosco, através da sua palavra, ainda que leiamos repetidas vezes. E o Senhor tem um tempo certo para falar o que Ele quer falar, no momento que Ele quer falar, usando quase sempre, por que não dizer, a mesma leitura, o mesmo livro, o mesmo capítulo, a mesma leitura. E aqui nós vamos nos aperceber de que, mais uma vez, após a morte do rei Uzias, havia uma preocupação muito grande, um desejo, algo assim muito bem acontecendo, e o povo não sabia, na verdade, o que fazer e como fazer, porque a cidade estava cercada pelo exército inimigo. E o que aconteceu? Isaías, ao contrário de todos que estavam ali, ele resolveu adentrar ao templo, resolveu buscar ao Senhor. Agora imagine, meus amados, há quanto tempo Deus não se manifestava naquele templo? Quanto tempo que Isaías ficou apavorado? Ou seja, há quanto tempo Deus não tinha prazer de estar naquele templo? E eu quero aqui, em nome de Jesus, ser claro, o objetivo de dizer que em muitos lugares Deus não está se manifestando mais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque aonde está a fornicação, aonde está o adultério, aonde está a mentira, aonde está a falsidade, aonde está a perseguição
perseguição, qual é o prazer que Deus tem de se manifestar? Aonde está a fofoca? Deus não se manifesta. Qual o prazer que Ele tem de se manifestar? E talvez alguém pergunte: como assim? Prova para nós, está certo? Aonde está a perseguição, Deus não se manifesta. Sabe por quê? Porque em Isaías 58, quando Deus fala para Isaías: clama em alta voz e anuncia ao meu povo os teus pecados. Eles veem a minha cara como costumam vir. Eles veem, até oram, até jejum, já perguntam: por que oramos, nós jejuamos e Deus não nos ouve? Por quê? Ou seja, eles até frequentavam o culto, eles estavam lá sempre oferecendo sacrifício, matavam, imolavam animais, eles estavam ali sempre, até cantavam hinos, fazia tudo, mas havia uma situação de corrupção espiritual, havia também um adultério espiritual, porque quando o povo de Deus começa a deixar Deus e começa a adorar outras coisas, e colocando Jesus Cristo em segundo plano, isso tipifica adultério espiritual, porque a noiva vai estar adulterando contra o noivo, e ele não tinha prazer de estar ali. Isaías 66, 3, a mesma coisa. O povo degolava animal, e Deus dizia: quem mata o boi é como assassinar o homem. Quando alguém oferece gordura, é como gordura de porco, animal imundo. Então ali, eles até matavam animais, e o animal inocente, para poder cobrir os seus pecados. Mas acontece que matando um animal inocente para cobrir o pecado deles não fazia sentido, porque na realidade, aleluia, a Bíblia nos fala em Provérbios 28:13 que aquele que encobre o pecado jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então eles ofereciam sacrifício, mas não largavam o pecado, e Deus dizia: não faça isso com o animal. Os animais não merecem isso. E aqui, Isaías, ele, numa situação em que ele toma uma atitude de buscar o Senhor, e assim Deus se manifesta. Naquele momento, quanto tempo, eu não sei quanto tempo, mas eu imagino há quanto tempo Deus não se manifestava ali daquele jeito. A culpa não é de Deus quando Ele não quer se manifestar. Quando Deus não quer se manifestar, a culpa é do povo. E o povo está vivendo um momento crítico de idolatria, de confusão. Inclusive, a Bíblia nos faz em 58 que o povo até jejuava, mas para perseguir. Isaías 58, a partir do versículo 1, está bem claro e explícito de que na realidade eles oravam e jejuavam, Deus não aceitava, Deus não ouvia, Deus não queria, porque na verdade não era um jejum para Deus, não havia propósito de adorar a Deus, mas aí no meio daquela confusão toda, jejum e oração, e que faziam? Eles perseguiam uns aos outros. Como é que Deus vai se manifestar num lugar desse? Há quanto tempo Deus não se manifestava? E quando chega naquele momento exato em que diz a Bíblia Sagrada, depois da morte do rei Uzias, diz a Bíblia Sagrada que Isaías diz: olha,
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus séculos enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O que significa isso? Com 2 cobriam o rosto, porque a glória de Deus era tão tremenda, era tão forte, era tão manifesta, que eles não sentiam, não tinham condições de olhar para aquela glória. Então eles estavam ali, tapando os olhos, para poder não ver, porque a glória era muito tremenda, era uma glória, por isso, porque era serafins. E nós, simples mortais, ainda achamos que sentimos verdadeiramente a presença de Deus, porque alguém acha que sentir a presença de Deus é apenas uma questão de dons espirituais. Isso é importante, edifica a igreja, mas a manifestação da presença de Deus é muito mais que uma visão, uma revelação, uma profecia. É onde a presença dele enche a casa de muito poder. Não se vê hoje uma profecia sentir a glória de Deus. Se vê uma profecia quase que vazia, quase sem sentido, e que muitos não prestam nem mais atenção. E alguém está dizendo que Deus está na casa. Deus se manifestar, irmãos, aonde está impregnado em pecado, isso vai contra a natureza santa dele. Porque se ele se manifesta no local que está cheio de pecado, cheio de erro, pode ter certeza absoluta, para ele se manifestar, ele vai fazer alguma coisa, ele vai se manifestar somente para eu sentir a tua presença. Porque se se manifesta simplesmente e não toma nenhuma ação, e não toma nenhuma atitude, pode ter certeza, não é da natureza dele. E ali, Isaías diz isso, que ele presenciou, e com 2 asas cobriu o rosto. Tamanha era a glória, e eles não se tinham condições de olhar. Com 2 cobriam os pés, o lugar estava tão santificado que não tinha nem condições de colocar os pés, onde se visse os pés ali. Foi por isso que Salomão escreveu em Eclesiastes 5: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé. E esses serafins aqui, eles tinham consciência da santidade de Deus, eles tinham consciência da grandeza de Deus, eles tinham consciência do que era verdadeiramente a presença de Deus. E Isaías presenciando toda aquela cena, tudo aquilo. E aí começou, quando olha a Bíblia Sagrada, que diz: com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Mas ali estavam, era como o Senhor está ali, e não posso me olhar, como aconteceu com Moisés, queria ver o Senhor. Senhor, Moisés, se alguma pessoa me ver, morre. Se alguma pessoa me ver, morre. Foi o que Deus falou para ele.
E esses serafins não se sentiam dignos de olhar para toda aquela presença. Isso mostra para nós, queridos irmãos amados, o quanto estamos longe de conhecer Deus, de ter intimidade com Deus, o quanto estamos longe de adorar a Deus, o quanto estamos longe de fazer a vontade de Deus, o quanto estamos longe de sentir a presença de Deus, porque a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós que impedimos que Ele se manifeste, que a glória dele se manifeste na casa dele. E aquele povo estavam todos errados com Deus. E quando Deus se manifestou ali, na realidade, se manifestou de uma forma para poder falar com Isaías, para dar uma missão para ele. Uma missão, que missão é essa? Você vai pregar, você vai falar, eles vão escutar, mas não vão ouvir. Eles vão olhar, mas não vão enxergar. Aí por quê? Para que eu não os cure. Eu não quero curá-los. Até quando? Até quando fizer uma limpeza total. A missão de um verdadeiro profeta é muito árdua. A missão de um verdadeiro pastor, pregador, é muito árdua. Porque ele é levado para a verdade, e a verdade ela é automaticamente rejeitada, porque os corações estão endurecidos. E não é pregar jogando confetes, não é pregar que Deus vai te dar, não é isso. Isaías, naquele momento, quando é recrutado, ele primeiro é tratado, e diz ele, olha a preocupação de Isaías, vem cá, 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus se manifesta na terra, dentro do templo, diante de Isaías, meu Deus amado. Há quanto tempo isso não era acontecido? Digo para os irmãos sem entender. Não é festividade que vai atrair o Espírito de Deus. Não, não é isso não. O que atrai o Senhor é uma vida de santificação. É uma vida realmente a qual Deus olha e se agrada. Deus olha e se agrada. E quando estão enganados, fazem festas e muitas festas, é uma festa atrás da outra, é festa de jovem, é festa de mulheres, é festa de varões, é festa de templo, é tanta festa que não cabe, não tem nem tempo para poder evangelizar de tanta festa que é. E na ideia da pessoa, Deus está se manifestando. Isso não atrai a presença de Deus. E aí, uma experiência marcante para o profeta Isaías. Porque Deus, então, depois de talvez muito tempo, Ele se manifesta poderosamente ali. E por que a Bíblia diz que os serafins diziam o quê? Olha só, reclamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória. Por que isso? Porque essa glória só é vista no céu. Essa glória só é vista no céu. Lá no céu ele sabe que isso existe. Ele lá no céu ele sabe que essa glória ele manifesta 24 horas. Mas aí na verdade a
E aí o serafim vai e clama dizendo, mostrando na verdade a grande presença de Deus. Infelizmente, a gente sabe que tem muitas coisas que são meras fantasias, porque Deus não se manifesta de qualquer maneira, em qualquer lugar, em qualquer situação, porque isso vai contra a sua natureza, a natureza de santidade. Ele é santo, e o Deus que é santo não se manifesta em meio de sujeira, em meio de pecado. Ele não se manifesta, senão seria conivente. Nós estaríamos concordando. Como é que pode um lugar que está impregnado de mentira, de adultério, de prostituição, de falsidade, de perseguição, um local que está impregnado de ódio, de ira, como é que Deus vai se manifestar num lugar desse? E na minha vida, como é que Ele vai se manifestar na minha vida? Se eu tiver com todos isso que foi falado aqui agora, essa lista enorme de situações, de problemas e de erros. Pois é, diz a Bíblia Sagrada que após esse anúncio, após essa fala dos serafins, a Bíblia nos fala que a glória é tão grande, tão poderosa, e que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A fumaça era o símbolo da presença de Deus. Era assim o deserto. Era assim o deserto. E aí, depois de muito tempo, agora aquela glória é manifestada, aquele poder é manifesto. A casa se encheu de fumaça. Imagine, os umbrais das portas se moveram, balançaram. Que presença de Deus hoje, que nada se move, fica tudo intacto, tudo parado, ninguém sente nada. Sabe por que isso? Porque está faltando a presença de Deus. Está faltando a presença de Deus. Outra coisa é que cantar bonito não atrai a presença de Deus. Pregar bonito não atrai a presença de Deus. Nada disso. Tocar bem não atrai a presença de Deus. Não atrai. Não atrai a presença de Deus. A Bíblia nos fala, Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Se não tem uma vida santificada, não vai ver Deus, não sente Deus, não sente, porque a santificação, ela começa de dentro para fora. Deus não está preocupado com performance, com trejeitos de pregar, de cantar. Deus não está preocupado com levantar de mãos. Deus está preocupado com o coração limpo, sarado, tratado, santificado, onde possa fazer a tua morada. E Deus não vai morar em um coração sujo. Segundo a palavra de Deus, que havia muito poder, muita glória. Ou seja, então, disse Isaías: disse eu, ai de mim, porque vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso? Quebrantamento. Sabe o que é isso?
reconhecimento. Sabe o que é isso? Humilhado debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo venha te exaltar. Humilhado debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo venha te exaltar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Isso é quebrantamento. Isso é um sentimento que somente cada pessoa pode sentir. Ou seja, quem ele falou, estou perdido, eu preciso ser tratado, eu estou precisando de ser tratado. Irmão, quando as pessoas não têm esse sentimento de pedir a Deus e falar: Senhor, trata comigo, trata com o meu coração, os meus lábios, trata, Senhor, trata do meu interior, tira todo o ódio, toda a ira, toda a contenda, tira, Senhor, essas coisas não provém de ti, eu não quero isso. Senhor, tira, ainda que eu não venha sentir alguma dor, mas é melhor sentir dor aqui agora, do que perder a minha salvação. É melhor eu ser machucado no tratamento do Senhor, de que eu continuar com essas coisas no meu coração, se eu continuar com esse ódio, com essa ira, com essa contenda, com essa fofoca, é melhor o Senhor me tratar para tirar e eu sentir dor, de que perder a minha salvação. Então trata comigo. Isaías aqui, ele teve esse sentimento: ai de mim, eu não tenho condições de ver essa glória, porque se manifestou, vou morrer. Eu não tenho condições de ver essa glória, eu vi, mas não tenho condições. Eu sou um homem de lábios impuros, eu não tenho uma vida de santificação. Ai, irmão, quanta gente quer ver a glória de Deus, mas não quer santificar, quer sentir a glória, mas não quer santificar. Isaías não, pelo contrário, ele se sentiu mal, preocupado: vou morrer, estou perdido, diz a Bíblia Sagrada, porque eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, eu sou um pecador. E mais, e eu habito, eu transito, eu convivo no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu também, além disso, ainda estou no meio de uma turma, na verdade, que não glorifica o teu nome, não exalta o teu nome. Um povo totalmente fora, e eu estou habitando no meio deles. Isso é reconhecer. O que a gente não sabe muitas vezes, que quando Jesus nos tira da nação do pecado, porque está lalando, então quando eu começo a ter muita proximidade, eu vou acabar me sujando na hora. Eu vou acabar me sujando. Não impede que eu converse: oi, tudo bem, a paz do Senhor. Não impede que eu chegue e pregue e fale o amor de Deus. Mas a convivência, isso aqui dizer, eu convivo. Eu convivo no meio do povo de impuros lábios. Essa convivência, essa amizade colorida, isso é um problema. Sabe por quê? Porque geralmente pessoas assim não têm palavra de edificação. Não tem palavra de edificação. E aqui Isaías tinha essa preocupação e diz: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Para termos uma experiência de sentirmos verdadeiramente a presença de Deus, não é o que eu estou falando por aí não, é necessário ter uma vida de santidade, ter uma vida de santificação. É uma necessidade.
Então, não tem como o Senhor se manifestar na vida de alguém, irmão, que se intromete na vida dos outros, que não tem como, porque quando a Bíblia nos fala, em Levítico 19:16, que não haja no meio do espírito mexeriqueiro, eu sou o Senhor. O que quer dizer? Vocês são santos, eu sou o Senhor de vocês. Eu não aceito esse espírito de mexerico, de fofoca, eu não aceito, porque senão eu não vou poder ficar no meio de vocês. É quando ele sai no meio que entra o quê? É o diabo, é o maligno, é Satanás que entra. Eu começo a manipular as pessoas, começo a lançar certas pessoas envolvidas na mesma situação. E Isaías aqui dizendo: habito no meio do povo de muitos lados, e mesmo assim eu via para o Senhor, havia uma preocupação dele. Mas foi quando Deus chegou, um dos serafins voou, pegou do altar com apenas uma brasa ou um carvão incandescente espiritual e passou dos lados dele e purificou ou santificou. Se você tem um lado impuro e está confessando, preste atenção, aquele que encobre o pecado não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Provérbios 8:13. Já que você está reconhecendo, está confessando que tem os lados impuros, então eu vou purificá-lo, eu vou santificá-lo, eu vou tratá-lo. E depois desse tratamento, sabe o que aconteceu? Isaías diz: depois desse tratamento, ele viu uma voz que dizia: a quem enviarei eu? Quem irá por nós? E Isaías agora por lá no tratado dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. Então vai e avisa para esse povo: olha, você vai falar, eles vão escutar, mas não vão ouvir, eles vão olhar, mas não vão enxergar. Por quê? Porque eu não vou curar. Você vai notificá-lo de tudo, mas depois não dizer que eu não falei. Então você vai falar, mas já está decretado a punição. Aí sabe o que aconteceu? 70 anos de cativeiro, mesmo com toda a pregação. Quando Deus fala, é para nos notificar, nos avisar. Mas Ele sabe a minha intenção de continuar errado ou não. Ele sabe o tamanho da dureza do meu coração, de rejeitar a tua palavra, de rejeitar o seu decreto, de rejeitar o teu mandamento, e até porque não dizer, de rejeitar o teu amor, de rejeitar o teu cuidado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.